Queridos irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas de Deus dispersos por todo o mundo, não começarei com as formalidades tradicionais que talvez vocês esperem. O momento que vivemos é grave demais para isso, e o Espírito Santo me impele a falar-lhes com simplicidade e urgência. Com o coração profundamente emocionado e humildemente agradecido, apresento-me diante de vocês neste dia abençoado, 11 de maio de 2025, apenas 3 dias após ter sido chamado a servir como sucessor de Pedro. O mundo olha para esta janela esperando grandes declarações, talvez pronunciamentos sobre doutrinas ou políticas eclesiásticas. Mas o que tenho para compartilhar hoje é muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais importante. Um chamado urgente para retornarmos ao coração do Evangelho. Sei que não estou à altura desta missão por meus méritos. Como poderia estar? Sou apenas um homem frágil com minhas limitações e falhas, nascido em uma terra distante, que muitos consideram periférica. Mas confio inteiramente na misericórdia de Deus, que sempre escolheu o que é fraco para confundir o que é forte, o que é simples para confundir o que se considera sábio. Olho para vocês reunidos na Praça São Pedro, e para os milhões que me assistem através das telas, e vejo um mundo sedento de paz, sedento de significado, sedento de uma palavra de esperança autêntica em tempos de confusão. E sei que não posso oferecer essa esperança com minhas próprias forças ou sabedoria. O que posso oferecer é apenas o que recebi, o amor incondicional de Cristo, que não conhece fronteiras, que não exclui ninguém, que se dirige especialmente aos feridos e marginalizados. Maria Santíssima, Mãe da Igreja e minha amada Mãe, nos acompanhe neste caminho que agora iniciamos juntos. Não eu sozinho, mas todos nós como povo de Deus que caminha na história. Hoje, com toda a força de minha voz e com toda a autoridade que me foi confiada, não para dominar, mas para servir, elevo o meu clamor por paz em um mundo dilacerado por conflitos, ódios e divisões. E não o faço sozinho. Peço que vocês, meus irmãos e irmãs de todos os cantos da terra, elevem também suas vozes, unindo-se a mim neste grito que brota do coração de Cristo. Paz. Paz para um mundo ferido. Imploro. Paz para a Ucrânia, onde o rugido dos canhões continua a silenciar as vozes das crianças. Paz para Gaza, onde o sofrimento atinge níveis que desafiam a compreensão humana. Paz para Israel e Palestina, terras santificadas pelos passos do próprio Príncipe da Paz, agora manchadas com o sangue de seus filhos. Paz para todas as nações feridas pela violência, cujos nomes talvez não apareçam nos noticiários, mas cujas lágrimas são igualmente preciosas aos olhos de Deus. Que cessem os tiros, que se calem os tambores de guerra, que finalmente possamos escutar o choro das crianças, não os gritos da destruição. Que os líderes do mundo escolham o diálogo em vez da vingança, a reconciliação em vez do poder. Falo diretamente a vocês, líderes de nações em conflito. Eu os encontrarei onde for necessário, me ajoelharei diante de vocês, se isso ajudar a abrir caminhos de diálogo. Não tenho agendas políticas ocultas, não represento interesses de potências mundiais. Represento apenas o Cristo crucificado, que chorou sobre Jerusalém porque ela não conheceu o caminho da paz. A cada líder que possui o poder de decisão sobre guerra e paz, pergunto com o coração de um pai: quando você se deitar esta noite, poderá olhar para a imagem de uma criança morta em um bombardeio e dizer sinceramente que fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar esse sofrimento? A indústria de armamentos, que lucra com a morte, digo com clareza: o dinheiro manchado de sangue grita ao céu por justiça. Convertam suas fábricas de destruição em instrumentos de vida. O verdadeiro progresso da humanidade não se mede pela sofisticação de suas armas, mas pela capacidade de proteger os mais vulneráveis. Mas não podemos esperar apenas pelas decisões dos poderosos. A paz começa em cada coração, em cada família, em cada comunidade. Quando respondemos ao ódio com amor, à ofensa com perdão, à divisão com unidade,
Estamos construindo a paz a partir das raízes. Em minha terra natal, o Peru, aprendi desde criança que a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença ativa da justiça, do respeito mútuo, da fraternidade vivida concretamente. Nas comunidades indígenas de onde venho, a harmonia com os outros, com a natureza e com o divino formam uma única realidade indivisível. Trago esta sabedoria ancestral para o coração da Igreja Universal. Não podemos ter paz com Deus enquanto promovemos guerra contra nossos irmãos ou contra a criação que Ele nos confiou. O clamor por paz não é uma expressão de ingenuidade política. Sei bem que os conflitos têm raízes complexas, históricas, econômicas, étnicas. Mas sei também que nenhuma justificativa ideológica pode legitimar o massacre de inocentes. O realismo cristão não consiste em aceitar a lógica da violência como inevitável, mas em acreditar obstinadamente na força transformadora do amor e do diálogo, mesmo, e especialmente, quando isso parece humanamente impossível. Estarei pessoalmente disponível para facilitar diálogos de paz, sem publicidade, sem condições prévias, com o único objetivo de aliviar o sofrimento humano. Já instruí a Secretaria de Estado do Vaticano a mobilizar todos os recursos diplomáticos da Santa Sé para abrir canais de comunicação entre partes em conflito, especialmente onde todas as outras formas de diálogo foram rompidas. Mas a paz que buscamos não é apenas a dos tratados internacionais. É a paz que flui da justiça, do reconhecimento da dignidade de cada pessoa, do acesso equitativo aos bens necessários para uma vida digna. Enquanto milhões continuarem a morrer de fome em um mundo de abundância, enquanto povos inteiros forem relegados às margens da economia global, a verdadeira paz permanecerá um sonho distante. Por isso, meu clamor pela paz é inseparável do clamor por justiça. Não uma justiça abstrata, mas a justiça concreta que se manifesta no pão compartilhado, na terra respeitada, nas culturas honradas, na dignidade humana reconhecida universalmente. Hoje, neste domingo do Bom Pastor, a Igreja em todo o mundo reza de modo especial pelas vocações. E quero dirigir-me com particular intensidade aos jovens que talvez sintam em seu coração o chamado de Deus, mas hesitam em responder por medo, incerteza ou incompreensão. A todos os jovens que escutam o chamado de Deus no coração, digo com amor paterno: não tenham medo de responder com generosidade. Não tenham medo de entregar sua vida a Cristo. Não tenham medo de nadar contra a corrente em uma cultura que frequentemente valoriza o superficial, o provisório, o individualista. O mundo nunca precisou tanto de testemunhos autênticos de fé, coragem e serviço. Não precisamos de cristãos mornos ou de meio período. Não precisamos de seguidores de Jesus que se escondem por medo da ridicularização ou da rejeição. Precisamos de homens e mulheres enamorados de Cristo, apaixonados pela humanidade, dispostos a gastar sua vida no serviço aos mais pequeninos. Mas quero ser muito claro sobre o tipo de vocação que a Igreja e o mundo necessitam hoje. Homens e mulheres que amam mais do que julgam, que servem mais do que exigem. Vocações que nascem não do desejo de poder ou status, mas do encontro transformador com o Cristo que lava os pés dos discípulos. Jovens que me escutam, vocês são a esperança viva para esta Igreja que caminha através da história. Não uma esperança para o futuro distante, mas a esperança para o aqui e agora. Não esperem ter todas as respostas. Não esperem sentir-se completamente seguros ou dignos. Se esperarem por isso, nunca darão o primeiro passo. O chamado de Deus raramente vem como um raio de luz do céu ou uma voz estremecedora como no caso de Paulo. Na maioria das vezes vem como um sussurro interior, um desejo persistente de entregar-se mais plenamente. Uma inquietação santa que não se satisfaz com a mediocridade espiritual. Antes de ser eleito Papa, servi por anos como formador em seminários e casas religiosas. E devo confessar que muitas vezes fiquei preocupado ao ver vocações motivadas mais pelo desejo de segurança ou status do que pelo amor apaixonado a Cristo e seu povo.
Por isso, quero ser claro. Se você busca na vida religiosa ou sacerdotal um caminho para privilégios ou reconhecimento, está olhando para o lugar errado. Mas se você sente um desejo ardente de entregar sua vida por algo maior que você mesmo, se seu coração se parte diante do sofrimento dos outros, se você sonha com uma igreja e um mundo mais próximos do projeto de Deus, então talvez esteja sentindo o chamado autêntico do Espírito. E este chamado não se limita ao sacerdócio ou à vida religiosa tradicional. A vocação ao matrimônio cristão nunca foi tão importante como hoje, quando a própria ideia de compromisso permanente é questionada. A vocação à santidade no ambiente profissional, transformando a sociedade a partir de dentro, é uma necessidade urgente em nosso tempo. Precisamos de jovens que levem o Evangelho para as periferias digitais, para os espaços econômicos e políticos, para as fronteiras da ciência e da tecnologia. Precisamos de pessoas consagradas que acompanhem os sofredores, que criem oásis de oração e contemplação em um mundo acelerado e superficial, que sejam sinais vivos do primado do amor. Como poderia eu falar de vocações sem mencionar Maria, a primeira vocacionada, aquela que pronunciou o sim mais perfeito ao chamado divino? Em seu "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra", encontramos o modelo perfeito de resposta vocacional. Disponibilidade total, humildade radical, confiança inabalável. Que cada um de nós possa encontrar a coragem de pronunciar nosso próprio sim ao projeto único e irrepetível que Deus sonhou para cada um desde toda a eternidade. Não posso deixar de agradecer e honrar com profunda emoção aquele que me precedeu nesta missão, o Papa Francisco. Com sua ternura paternal, sua escuta autêntica e sua firmeza inquebrantável no Evangelho, ele iluminou caminhos em tempos sombrios. Ele continuará sendo minha inspiração constante. Quero seguir seus passos, promover incansavelmente a paz, cuidar preferentemente dos pobres, abraçar com amor os marginalizados e defender com coragem indômita a dignidade de cada ser humano, desde a concepção até o ocaso natural. O Papa Francisco nos ensinou a ser uma igreja em saída, uma igreja que não espera confortavelmente que o mundo venha a ela, mas que vai corajosamente ao encontro da humanidade, especialmente onde há sofrimento, exclusão e desespero. Esta visão não é uma inovação arbitrária, mas um retorno às fontes mais puras do Evangelho, ao exemplo do próprio Cristo, que buscava ativamente os perdidos, os rejeitados, os esquecidos. Recordo com emoção um encontro pessoal que tive com o Papa Francisco há alguns anos, quando eu ainda servia como bispo em uma região remota do Peru. Ele me tomou pelas mãos e, olhando profundamente em meus olhos, me disse: "Nunca se esqueça dos pobres. Eles nos evangelizam. Eles nos mostram o rosto de Cristo mais claramente do que muitos tratados de teologia." Aquelas palavras se gravaram em meu coração e orientaram o meu ministério desde então. Agora, chamado inesperadamente a sucedê-lo neste serviço universal, reafirmo meu compromisso com esta visão de uma igreja servidora, pobre e para os pobres. Quero expressar também minha gratidão ao Papa Emérito Bento XVI, cuja profundidade teológica e humildade pessoal continuarão a enriquecer a igreja por gerações. Sua coragem em renunciar quando sentiu que suas forças já não estavam à altura da missão foi um testemunho luminoso de que a igreja não pertence a nenhum de nós, mas ao próprio Cristo. A continuidade no ministério petrino não significa uniformidade de estilos ou abordagens. Cada papa traz seus dons particulares, sua experiência única, sua sensibilidade específica, sempre a serviço da mesma fé apostólica, sempre guiado pelo mesmo Espírito Santo. Em minha origem latino-americana, em minha experiência como pastor em periferias tanto geográficas quanto existenciais, vejo não um acidente, mas uma providência divina que fala à igreja e ao mundo de hoje. A voz das periferias não é mais uma voz marginal na igreja. É uma voz central que oferece perspectivas essenciais para a renovação evangélica de toda a comunidade eclesial. Quero deixar claro, no entanto,
que não sou um homem de facção ou partido dentro da igreja. Não me identifico com rótulos como conservador ou progressista, que importam categorias políticas seculares para a vida eclesial. Minha única ideologia é o Evangelho de Jesus Cristo. Minha única filiação partidária é a família de Deus. Por isso, convido todos, aqueles que talvez tenham se sentido marginalizados nos últimos anos e aqueles que temem ser marginalizados agora, a deixarem de lado suspeitas e preconceitos. Ninguém é descartável na Igreja de Cristo. Ninguém é dispensável na missão evangelizadora. Precisamos de todas as sensibilidades, de todos os carismas, de todas as vozes em harmonia polifônica para anunciar o Evangelho em sua plenitude. A unidade que buscamos não é uniformidade estéril, mas comunhão na diversidade, onde cada membro do corpo de Cristo é valorizado precisamente em sua particularidade, em seu dom único e insubstituível. Saúdo com carinho paternal os peregrinos aqui presentes, da Espanha, berço de tantos santos que renovaram a Igreja em tempos de crise, de Malta, terra que acolheu Paulo náufrago e que nos ensina a hospitalidade cristã, do Panamá, ponte entre continentes e culturas, do querido povo do Texas, com sua fé vibrante e seu espírito generoso, e de tantas outras nações representadas hoje nesta praça e unidas espiritualmente a nós, através dos meios de comunicação. Venho de uma terra missionária, o Peru, onde a fé católica se entrelaçou com culturas ancestrais para criar expressões únicas de devoção e espiritualidade. Trago comigo esse espírito, de uma igreja que vai ao encontro das realidades humanas concretas, que escuta antes de falar, que consola antes de julgar. Nós, latino-americanos, aprendemos através de séculos de experiência que a fé não é um conjunto abstrato de doutrinas, mas uma relação viva com o Deus vivo que se manifesta na história e na cultura dos povos. Aprendemos que a inculturação do Evangelho não é uma concessão pastoral opcional, mas uma exigência intrínseca da encarnação do Verbo. Quando Cristo assumiu nossa humanidade, ele a assumiu completamente, com todas as suas dimensões culturais, linguísticas, históricas. Por isso, uma fé que não dialoga com as culturas, que não se encarna nas realidades concretas dos povos, permanece uma abstração estéril. O cristianismo não é uma religião ocidental que deve ser imposta a outras culturas. É uma revelação divina, destinada a todas as culturas, capaz de encarnar-se em cada uma delas, purificando o que precisa ser purificado e elevando o que já reflete a verdade, a bondade e a beleza divinas. Esta compreensão da universalidade do Evangelho guiará meu pontificado. Não buscaremos uma globalização homogeneizante que apaga as diferenças legítimas, mas uma comunhão católica autêntica, onde cada igreja local, cada cultura, cada carisma, contribui com sua riqueza particular para o bem de todo o corpo de Cristo. As comunidades indígenas da Amazônia, com sua sabedoria sobre a interconexão de toda a criação, as antigas igrejas orientais, com sua liturgia sublime e sua teologia mística, as jovens igrejas da África, com sua vitalidade e sentido comunitário, as comunidades cristãs da Ásia, com seu testemunho de fé em contextos minoritários, todos têm contribuições essenciais para a única Igreja de Cristo. Somos verdadeiramente católicos, universais, não quando impomos um modelo único vindo de um centro geográfico ou cultural, mas quando permitimos que o mesmo Espírito Santo se expresse na maravilhosa diversidade da família humana. Por isso, meu pontificado buscará fomentar este intercâmbio de dons entre as igrejas locais, esta circularidade virtuosa, onde ninguém é apenas doador ou apenas receptor, onde todos têm algo a oferecer e algo a aprender. Ao mesmo tempo, reafirmo com clareza que esta catolicidade autêntica está sempre enraizada na mesma fé apostólica, nos mesmos sacramentos, na mesma comunhão hierárquica centrada na sé de Pedro. Nossa diversidade legítima nunca deve comprometer a unidade essencial do corpo de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, ao concluir esta minha primeira mensagem como pastor da Igreja Universal,
peço humildemente que rezem por mim, para que eu seja um pastor segundo o coração de Cristo, não segundo meus próprios planos ou ambições, não segundo as expectativas do mundo, mas segundo o modelo do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E peço também algo mais: que todos vocês, onde quer que estejam, sejam portadores ativos de paz. Comecem hoje. Comecem onde estiverem. Na família dividida, no local de trabalho hostil, na comunidade polarizada, nas redes sociais tóxicas. Sejam aquela presença que desativa o ódio, que constrói pontes, que humaniza o que foi desumanizado. Não esperem grandes ocasiões ou palcos importantes. A santidade cotidiana, vivida nos pequenos gestos de amor, é o caminho mais seguro para transformar o mundo. Que a luz do Cristo ressuscitado guie nossos passos nesta peregrinação terrena. Que o amor vença o medo que nos paralisa e nos fecha em nós mesmos. Que a fé sustente nossa esperança mesmo nos momentos mais sombrios da história pessoal e coletiva. Confio meu ministério petrino a Maria, mãe da Igreja e estrela da nova evangelização. Que ela, que guardava todas as coisas em seu coração, nos ensine a escutar a palavra e a colocá-la em prática com fidelidade criativa. Regina Caeli Laetari, aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia.